Olá, apesar da proximidade do recesso de final do ano, o Senado Federal ainda tem uma pauta de projetos importantes e complexos para serem votados. Quem conversa conosco sobre o tema é o senador Ricardo Ferraço. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Pouco tempo para assuntos muito complexos, né? Eu acho que a pauta que nós temos hoje no Senado, ela poderia render, vamos dizer assim, um ano inteiro, o senhor não acha? São temas complexos, são temas explosivos, são temas que terão assim, uma enorme capacidade de impactarem a vida dos nossos estados. Você tem, por exemplo, a questão do Fundo de Participação dos estados. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ainda em 2010, concluiu que o atual critério é inconstitucional, que, portanto, não apenas o Senado, mas o Congresso deve definir um novo critério em relação à distribuição desses recursos, que são recursos volumosos. Esses recursos devem representar em 2012 algo muito próximo a 50 bilhões de reais. Senador, a gente teve nesse ano visita de governadores e prefeitos alertando para a dificuldade da administração desses entes federativos, porque a gente tem uma Constituição que privilegia que os serviços sejam prestados, serviços do Estado, o mais próximo possível do cidadão. No entanto, a distribuição dos recursos entre União, Estados e municípios não corresponde às responsabilidades de estados e municípios. Então, nessa coisa entruncada, chega um momento de definir, mais uma vez, a distribuição de um recurso importante. Né? No fundo, o que nós precisamos é redefinir os valores, os princípios e os conceitos da Federação Brasileira. Uma federação estabelece como premissa uma relação de harmonia entre os entes federados, municípios, estados e União. E, na verdade, o que a gente observa a cada momento é a União transferindo responsabilidade para os estados e para os municípios e não transferindo o recurso compatível para fazer esses investimentos ou esses financiamentos. Isso está na origem da deformação e da distorção da nossa Federação Brasileira. E o Senado tem tudo a ver com isso. Porque o Senado é a casa da federação, é a casa que representa os estados, é a casa que tem que fazer o equilíbrio entre todas essas contradições. E o Supremo definiu em 2010 que o atual critério é inconstitucional. E, na verdade, nós precisamos fazer uma autocrítica. Nós perdemos 2 anos, não fizemos esse que é um importante debate. Por que é importante? Porque para alguns estados brasileiros, o Fundo de Participação dos Estados é a principal fonte de manutenção e financiamento de suas políticas e de seus investimentos. Para alguns estados, o FPE significa até 60% da sua arrecadação. E nós vamos ter esses meses agora de outubro, novembro e dezembro para fazer todo esse debate, porque definiu o Supremo Tribunal Federal que, se não fizer esse debate até dezembro de 2012, esses recursos não serão transferidos para os estados. Isso vai criar um caos muito grande, porquanto não se decidiu no tempo, mas há uma corrente aqui no Senado e no Congresso tentando encontrar mecanismos para ver se o Supremo dilata esse prazo por conta das consequências que isso vai ter em muitos estados. Portanto, nós precisamos fazer uma autocrítica, nós precisamos acelerar esse tipo de esforço, esse tipo de debate, por ser um debate absolutamente inadiável. Mas, senador, digamos que até se dilate esse prazo, que haja uma negociação junto ao STF e que se crie um tempo maior para essa discussão. Nós temos uma premência da administração desses entes federativos, né? E temos a atenção, por exemplo, de quando se fala em perda de recurso, sempre tem uma reação. Redistribuição sempre gera resistência de quem vai perder recurso. Ao mesmo tempo, temos outras questões paralelas que acabam convergindo para a coisa do pacto federativo. A questão dos royalties, que ainda não está bem definida, não fechamos essa questão. Né? Os royalties já foi, a meu juízo, injustamente definido aqui pelo Senado. O Senado não respeitou, o Senado não preservou o direito dos estados produtores, porque royalties é uma compensação, é um direito constitucional pelos impactos que gera em nossos estados. O meu estado é um estado produtor de petróleo, mas, além de produzir petróleo,
você tem como consequência impactos ambientais, demandas no campo da infraestrutura, você tem necessidade de gerar um conjunto de serviços em razão da indústria do petróleo e do gás. Então, na verdade, esse é um tema desagregador que vai exigir muita concentração, muita energia. Nós estamos com uma comissão de juristas trabalhando temas importantes que estão relacionados não apenas a essa questão do FPE, mas a uma outra questão também explosiva, que é a chamada resolução 69 a súmula vinculante, a proposta de súmula vinculante 69 do Supremo Tribunal Federal, que desmonta todo o sistema de incentivos fiscais em nossos estados. O que significa dizer isso? Significa dizer que todos os incentivos fiscais que foram concedidos ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, sem autorização do CONFAS, e todos eles foram concedidos sem autorização do CONFAS, passam a não ter validade. Isso vai criar uma insegurança jurídica muito grande, uma insegurança contratual muito grande. São dezenas, centenas de investimentos que foram para diversos estados brasileiros e que passarão a não contar com esses incentivos. A partir de quando não contarão? A partir do julgamento da súmula? A partir da votação da súmula vinculante 69. Que está prevista para quando? Por enquanto, ela é uma proposta. Ela não está na pauta ainda do Supremo Tribunal Federal por conta da prioridade que deu o Supremo à votação da ação penal 470, que ficou conhecida como mensalão. Mas após o mensalão, esse tema volta para a pauta e isso poderá se traduzir numa enorme dificuldade para os nossos estados, porque na prática os incentivos fiscais eles não são um mal em si mesmo. Na prática, os incentivos fiscais, acompanhados da Lei de Responsabilidade Fiscal, produziu muitos benefícios, contribuiu para a desconcentração do desenvolvimento econômico e social em nosso país. Senador, diante disso tudo que o senhor nos apresenta, qual é o que o senhor acha que seria o melhor caminho do Senado num momento como esse? O que o Senado pode fazer de melhor para resolver uma situação complexa dessa? Trabalhar mais, produzir mais, com mais eficiência, com mais energia, para que a gente possa dar conta dessa que é nossa tarefa. Nós fomos eleitos para responder a essas expectativas. E nós nos perdemos aqui em discussões que não são as mais importantes, que não são as prioritárias, e esses assuntos que são explosivos, eles ficam de forma secundária. Isso aí pode gerar, sim, um fim de ano bastante complexo, com muito esforço e muito trabalho. Naquilo que depender de mim, eu estarei aqui, vamos dizer assim, full time, sistematicamente, para poder votar tudo isso por conta das consequências que essas votações têm para os nossos estados. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.